Pessoal, sejam bem-vindos. Vou fazer a oficina palestra aqui sobre salário emocional. Gostaria de apresentá-los ao Marlon Silva, que trabalha aqui na CIT com a gente. Ele vai falar um pouquinho desses desafios de equilibrar essa parte emocional com salário, com empresas. Bola com você, Marlon. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Borba. Obrigado, pessoal, pelo convite. Gratidão imensa. É um prazer poder estar aqui com vocês e poder trazer um tema que, nesse momento que a gente vive, né, nessa era digital, ele está sendo cada vez mais aguçado. E eu queria explorar com vocês um pouco sobre essa questão do salário emocional. E eu vou além, né? Eu quero trazer o que eu aceitei, né? As pessoas com quem eu trabalho, a gente enxerga sobre esse tema. Então vamos lá. Rapidamente aqui, para quem não me conhece, eu sou o Marlon, eu trabalho na CIT. Eu estou há 13 anos na empresa, comecei lá como engenheiro de software, sou formado em computação aqui por Campinas. E atuei na área por um bom tempo como engenheiro, como programador. E dentro da CIT eu tive a oportunidade de realizar uma transição de carreira, onde eu fui parar dentro do RH da empresa com o objetivo, com a missão de desenvolver uma área focada em liderança, com esse intuito de trabalhar mais o comportamento e emocional das pessoas. Hoje eu lidero uma área chamada Hub. Essa área ela tem um dos pilares, né, um dos focos do Hub é o desenvolvimento, né, da capacidade, da habilidade, da inteligência emocional e da segurança psicológica dentro da organização e para os nossos clientes também. Eu tive algumas experiências bem legais na CIT, como poder morar na China, trabalhei na base da China pela CIT, por um período de tempo lá, focado em desenvolver liderança nas pessoas. Então, uma experiência cultural nos Estados Unidos também. Então, eu gosto muito dessa questão cultural, pessoas, do mindset, de aprender como ser humano, tá? Vamos lá, pessoal. Antes de eu começar aqui, acho que vale a pena lembrar, tem um sorteio para vocês da Livraria Cultura. Esse sorteio vai ser realizado no final, então vocês precisam clicar nesse link aí para poder participar, tá bom? Só você. Bem, encaminhei no chat aí se vocês quiserem. Ah, show. Show de bola. Então foi encaminhado para vocês no chat também. Seguindo aqui então, gente, vamos lá. O que é o salário emocional, né? Confesso que até um tempo atrás, isso também para mim era novidade, de uma certa forma até de um certo ponto um pouco estranho, né? Salário emocional. E depois eu fui entender o que realmente era isso, né? Então, rapidamente, né? O que aparece na cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra salário emocional, né? Com o que isso tem a ver? O que isso arremete vocês? Pensa um pouquinho aí, né? Uns 10 segundos para vocês pensarem o que significa salário emocional, né? O que isso se conecta, né, no teu dia a dia? O que você já viu? O que você já explorou sobre o assunto? E salário emocional, trazendo uma definição e depois eu vou além nessa definição. Salário emocional nada mais é que esse conjunto de fatores, né, que uma organização ela agrupa, ela consegue oferecer para suas pessoas para poder trazer mais equilíbrio, trazer incentivos focados na motivação, no engajamento das pessoas, tentando proporcionar um ambiente mais colaborativo, né, no contexto de trabalho. E para poder explorar um pouquinho mais esse tema, com um pouco mais de profundidade, não ficar somente nessa questão de externo, né? Quando a gente ouve, quando eu fui entender e pesquisar e ouvir as pessoas falando sobre salário emocional, a gente relaciona muito essa questão aos benefícios que uma empresa é capaz de dar aos seus funcionários. E quando a gente pensa nesses benefícios, muitos deles, por mais que tenham o intuito de trabalhar a emoção das pessoas, o bem-estar das pessoas, eles são fatores externos. E tudo aquilo que é externo é muito fácil de ser alterado. Se você pensar nos benefícios que você recebia há 5 anos atrás, os benefícios que os seus pais recebiam no tempo de trabalho deles, são totalmente diferentes. Isso são benefícios temporais. Tudo aquilo que é externo acaba sendo temporal. Então, quando a gente olha hoje
por uma cesta de benefícios, né, por uma empresa que oferece benefícios voltados à academia. Você pode frequentar a academia que você quiser, tudo isso é externo. E muitas vezes isso não combina com o modelo de mundo das pessoas. Então, o risco de você ofertar sempre para as pessoas questões externas, assim como o salário físico, o salário dinheiro, ele é algo externo, a chance que isso fique defasado é muito grande. Então, como é que a gente poderia trabalhar, romper essa ideia de salário emocional, trazendo para as pessoas algo que se torne atemporal? Algo que as pessoas já carreguem com elas e isso possa ser perpetuado por um bom tempo. É isso que eu quero explorar com vocês, tá? Então, avançando aqui, eu trouxe uma frase, e essa frase eu deixei ela em inglês porque ela tem um efeito mais poderoso do que no português, mas basicamente essa frase diz o seguinte: quando uma flor ela não desabrocha, você muda o ambiente em que essa flor está querendo crescer, não na flor. Então, de novo, quando uma flor não desabrocha, a gente vai no ambiente. E a gente cuida do ambiente, a gente procura olhar se a terra é a melhor possível, se nós estamos fornecendo os nutrientes mais poderosos para ela poder desabrochar. Isso tem tudo a ver com essa questão do salário emocional numa outra perspectiva, olhando para aquilo que de fato é importante para o ser humano. Eu uma vez tive a oportunidade de ouvir uma palestra do John Schuch, que é dado como pai da filosofia Lean, e o John Schuch já é um senhor de idade, e o John Schuch, numa palestra, ele trouxe o seu mestre, o seu mentor, um japonesinho bem mais velho que ele, lá da Toyota. John Schuch foi o primeiro funcionário ocidental da Toyota, lá no Japão. E o John Schuch contou uma história que quando ele começou a trabalhar na Toyota no Japão, teve um momento em que ele cometeu um erro. E ele entendeu que os japoneses não aceitavam erros e ele foi lá e se demitiu. Ele foi lá e pediu demissão para o seu chefe, para o seu líder. E o seu líder, naquele momento, ele disse o seguinte: não, você não tem que pedir demissão. Se o aprendiz errou, é porque o mestre não ensinou. Vamos juntos, eu vou com você e a gente vai encontrar um meio de refazer isso. Então, mais uma vez, a ideia de quando uma flor não desabrocha, a gente precisa olhar para o contexto, para o ambiente, para as relações, para tudo aquilo que está envolvendo o seu sistema, tá? Então, mais do que pensar em conjunto de fatores e benefícios externos que uma empresa pode oferecer para os seus colaboradores, para que haja essa soma de construção e o salário emocional, existem 3 grandes coisas que nós precisamos olhar e aprender e a ressignificar no ambiente corporativo, para que o salário emocional seja algo muito mais poderoso de dentro para fora e não de fora para dentro. E aqui eu trago para vocês uma redefinição daquela que eu trouxe inicial sobre salário emocional. Então, salário emocional é muito mais do que um conjunto de fatores para proporcionar, né, um bem-estar para os colaboradores de uma empresa. É muito mais sobre isso, é sobre um ambiente psicologicamente seguro que recompensa a vulnerabilidade das pessoas. E isso é algo que todo e qualquer ambiente pode fazer. E isso não custa caro, isso não custa dinheiro, isso é atemporal, isso serve para todo mundo. Isso é a porta de entrada para que a gente possa ter mais respeito, mais igualdade, mais diversidade. A gente possa aprender a recompensar a vulnerabilidade das pessoas. Mas, Marlon, o que é vulnerabilidade? É quando você consegue ser aquilo e quem você quer, aonde você está. Aonde você está. Vulnerabilidade é uma palavrinha, muitas vezes, tem uma relação muito forte com fraqueza. Mas vulnerabilidade é uma força. Não existe coragem sem vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, o trabalho de criar um ambiente psicologicamente seguro, ela começa no indivíduo, ela passa pelas relações e assim, então, a gente consegue levar isso para a cultura. E a soma desses 3 fatores, então, a gente cria o famoso ambiente psicologicamente seguro, tá? Seguindo. Tem uma pesquisa do Google, feita em 2014, que o Google traz à tona 5 fatores que fazem com que as equipes tenham alta performance. Se você sair perguntando hoje para as organizações, para as empresas, o que é que elas mais buscam em relação a construir, né, times ou entregas formidáveis para os seus clientes,
E elas vão falar que um dos fatores é que seus times tenham alta performance. Porque um time com alta performance, ele vai conseguir entregar mais, ele vai conseguir se engajar mais, ele vai conseguir performar mais. E aí o Google se atirou nessa pesquisa e ele foi entender o que era primordial, o que era extremamente must, necessário para que os times pudessem, então, ter esse achievement. E a primeira coisa, o item número 1 que eles descobriram é a segurança psicológica. Uma equipe de alta performance, ela tem como fator número 1 a segurança psicológica. Segundo, a confiabilidade. Confiabilidade vem do exercício da vulnerabilidade. Terceiro, estrutura e clareza. Tem uma estrutura de time, tem uma clareza. As pessoas sabem o que elas precisam realizar. Quarto, significado e propósito. Eu entendo por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu não acordo de manhã para programar ou para fazer uma atividade técnica. Eu entendo qual é o resultado que eu gero através da minha ação. E, por último, o impacto no trabalho, ou seja, o impacto que eu causo na organização, nos meus clientes, nas pessoas, através do meu trabalho. Qual é a contribuição que eu tenho para o meio em que a minha empresa, em que as empresas, o meu grupo, eles estão inseridos. Então, esses são 5 fatores que o Google levantou relacionado a equipes de alta performance. E o item número 1, a segurança psicológica. Então, pessoal, quando eu entendo ou quando eu ouço a questão do salário emocional, eu diria que as empresas poderiam começar ou deveriam começar a olhar mais para a questão da segurança psicológica. O quanto que elas entregam para as suas pessoas hoje um ambiente psicologicamente seguro para que as coisas aconteçam. E por que eu estou falando isso? Porque hoje existe uma doença digital. Qual é a doença digital? É o burnout. Se você perguntar para 10 pessoas se elas estão vivendo ou já viveram um burnout, pelo menos 8 pessoas vão dizer que sim. Vão dizer que sim, basta você entrar no Google e ver a porcentagem das pessoas que vivem esse drama ou a síndrome do burnout hoje em dia. Talvez você, assim como eu, já deve ter vivido isso em algum momento. A pandemia aflorou muito isso, a pandemia acelerou muito isso nas pessoas. O mundo digital, a vivência no online, simplesmente dia a dia com câmeras e vídeos fez com que isso acontecesse, que isso aguçasse mais as pessoas. E qual é um dos movimentos indicados para a gente lidar com o burnout? Você tem um ambiente psicologicamente seguro, por quê? Porque para você lidar com isso, um dos principais antídotos para lidar com o burnout é a comunicação, é o poder da fala, é eu conseguir comunicar e dizer o que eu estou sentindo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter um ambiente que saiba me acolher, saiba respeitar a minha vulnerabilidade, saiba respeitar quem eu sou. Por isso esse item é tão importante. E o que eu gostaria de deixar como um grande presente, explorar com vocês aqui, é que dentro da segurança psicológica, existem 4 pilares que todos nós devemos saber. Se você é líder ou não líder, não depende se você está hoje, independente do contexto de trabalho que você esteja, se você está trabalhando ou não, esse é um modelo essencial para a tua vida. Para a tua vida. Então, vamos lá de novo. O que é segurança psicológica? É quando os ambientes, eles recompensam a vulnerabilidade das pessoas. Se você vive no ambiente familiar, isso também é inserido, isso também faz sentido. E aí, gente, existem 4 pilares para você poder compreender em que está, 4 estágios, você precisa compreender em que estágio você está da segurança psicológica. Então, tudo começa pela inclusão segura. Inclusão segura. O que é inclusão segura? É a capacidade de todo mundo pertencer. Pertencer. Por que as pessoas entram em burnout? Por que, pessoal, o salário físico ele não é suficiente? Por que os benefícios externos não são suficientes? Por quê? Quando eu recebo algo externo, eu sinto prazer. O prazer, ele nutre uma necessidade minha, que é a necessidade de significância, de me sentir reconhecido, reconhecida. Mas isso não faz com que eu pertença. O pertencimento é a porta de entrada para que as pessoas se sintam incluídas. E perceba, a palavrinha aqui é inclusão segura. Inclusão segura. Não é simplesmente inclusão. Por quê? Porque muita gente fala assim, mas Marlon, eu faço inclusão das pessoas no meu time. Eu faço inclusão das pessoas na minha casa, no meu dia a dia.
Aí a pergunta é, como é que você faz essa inclusão? Você faz essa inclusão no modelo de mundo da pessoa ou você faz essa inclusão do seu jeito, naquilo que você acha que é legal? E posso dizer para vocês que 99% das vezes as pessoas fazem uma inclusão voltada para aquilo que elas acham que é bacana. E aí, sabe o que acontece? O outro lado, as outras pessoas, elas se frustram, porque aquilo não conecta com o quê? Com os valores delas. Uma das coisas mais importantes do ser humano são os valores. Se tem algo que as empresas precisam aprender a valorizar nas pessoas, é aprender a olhar para os valores das pessoas e criar um contexto que funcione aqueles valores. É dessa forma que a gente tira o melhor do ser humano. Então, a inclusão segura, a palavra segura, ela está aqui de forma proposital, porque uma inclusão segura é quando eu consigo fazer o pertencimento das pessoas a partir daquilo que elas acreditam, a partir daquilo que elas acham que é importante para elas. Então, o estágio número 1 da segurança psicológica é a inclusão segura. Eu pertencer a um ambiente, pertencer a um contexto. Beleza? O segundo estágio é o aprendizado seguro. Como é que eu avanço na minha carreira? Como é que eu avanço na minha jornada? Como é que eu avanço nas minhas metas? A partir do momento que eu tenho segurança para experimentar, para testar, para errar. Eu tenho permissão para errar. Gente, o que é que tira você, eu e todo mundo do foco de atingir metas? O medo. O medo de não ser aceito, o medo de errar e o medo de não ser amado pelo aquele resultado que você obteve. O medo paralisa, o medo trava. A aprendizagem segura, o aprendizado seguro tem a ver com você dar espaço para que as pessoas possam errar, que elas possam experimentar. Caso contrário, se você não dá esse espaço para as pessoas, você se torna o quê? Um ditador, uma ditadora, que sempre vai querer que as pessoas façam as coisas nos seus moldes. Isso pode até funcionar para você, mas para aquelas pessoas não existe crescimento dessa forma. E você condiciona as pessoas num nível de aprendizagem no qual elas não evoluem. Uma organização hoje voltada à transformação, as organizações hoje voltadas ao crescimento, à contribuição, precisam que as pessoas evoluam. E para as pessoas evoluírem, elas precisam ter espaço de experimentação, de erro. Legal? Então, da inclusão segura, quando eu tenho um bom pertencimento, eu tenho mais capacidade de poder fazer o quê? Experimentar. Caso contrário, volta um pouco o filme. Imagina você chegando num contexto onde você não se sente pertencente, não se sente incluído, incluída. O que é que acontece? Você vai se sentir à vontade em levantar a mão, em testar alguma coisa? Eu tenho certeza que não. Se recorda do tempo, se você é da minha idade, se você tem aí seus 38, 35, 40 anos, você vai se recordar na escola, como é que era. Você era a pessoa que levantava as mãos e dizia, tem uma dúvida aqui no meio de todo mundo? Eu arrisco dizer que não. Porque o nosso sistema educacional, antigamente, ele era voltado para isso, né? Na opressão. Então as pessoas diziam, eu tenho uma dúvida aqui, tá vendo? Não presta atenção. Aí, e as pessoas iam para quê? Para exclusão. Bom, eu fui exposto agora, eu não levanto mais as mãos. Eu não vou me expor mais. Então a gente precisa proporcionar um ambiente onde as pessoas possam errar, possam aprender, possam ser elas. E uma vez que eu consigo fazer esse movimento de aprender, de errar, eu consigo dar o próximo passo. E o próximo passo é a contribuição segura. O que é contribuição segura? É quando você tem a liberdade de pegar aquilo que é melhor em você, a tua essência, os teus talentos, e aplicar, e praticar, e contribuir. Não é massa, não é gostoso quando a gente consegue, quando você faz alguma coisa que te dá prazer? É porque geralmente você está utilizando nesse momento aquilo que está na tua essência. Na tua essência. Sempre que a gente tem a capacidade de usar a nossa natureza, a nossa essência, a gente faz as coisas com fluidez. O famoso estado de flow. Só que esse estado ele é aguçado uma vez que você tem a permissão para errar. Você consegue então colaborar de forma segura. E a partir dessa colaboração segura, se eu consigo ser eu, se eu consigo usar dos meus talentos no contexto em que eu estou envolvido, eu tenho capacidade de ser desafiado ou desafiada.
E aí não tem problema nenhum eu estar de frente para um desafio que eu nunca vivenciei antes. Por quê? Porque eu tenho toda uma construção de um ambiente psicologicamente seguro. Mas o que acontece normalmente, gente? As empresas, as organizações, as instituições educacionais tendem, by design, colocar as pessoas no último estágio. Sempre. Nós somos sempre colocados no último estágio. Você faz isso, as pessoas fazem isso com você. Eu aprendi esses estágios da segurança psicológica quando eu comecei a fazer um paralelo com a forma com que eu lidava com a minha filha. A minha filha tem 4 anos. A gente sempre cobra das pessoas um nível mais acima, no desafio. Só que sem você ter criado todo esse contexto abaixo, o desafio gera o que nas pessoas? Medo, insegurança, não conexão, não pertencimento. Lembrem-se sempre, tem uma frase em inglês que é muito legal: we long to belong, ou seja, nós ansiamos por pertencer. Todo mundo tem o direito de pertencer. E as pessoas só conseguem performar, se engajar, entregar mais, fazer mais, quando elas pertencem ao ambiente em que elas estão. Então, essa é o verdadeiro salário emocional que as empresas deveriam começar a olhar, a valorizar e a compreender que existe. Nós possuímos 4 estágios dentro do contexto da segurança psicológica, que é esse ambiente que valoriza o quê? A vulnerabilidade, que recompensa a vulnerabilidade das pessoas. E não pune, né? O movimento contrário é a punição. Então a pessoa vai lá, ela levanta a mão, ela expõe uma ideia, ela traz à tona aquilo que ela teme, ou aquilo que ela não concorda, e aí você vai lá, aponta o dedo, você vai lá e escancala, você vai lá e amedronta a pessoa. Isso é punir a vulnerabilidade. As pessoas vão para o local totalmente oposto, que é a exclusão. E quando eu me sinto excluído ou excluída, o que acontece? O seu sistema, a tua biologia, não consegue preencher aquilo que o ser humano tem de mais precioso, que são as suas necessidades humanas. Nós temos 6 necessidades humanas. Uma delas é a certeza, nós temos que ter certeza. Certeza se vai ter salário, certeza se vai ter comida, certeza se eu vou ter um trabalho. A segunda necessidade é a variedade, é sobre ter desafios, é sobre experimentar coisas novas. A terceira necessidade é sobre significância, eu ser reconhecido, reconhecida. A quarta necessidade é reconhecimento e amor, é conexão e amor, é sobre relacionamentos. A quinta necessidade é sobre crescimento e evolução, eu estou evoluindo como pessoa na minha vida. E a última necessidade é a contribuição, o quanto que eu consigo fazer para os outros. Para que essas necessidades sejam preenchidas, se você estiver em exclusão, elas são zeradas. E aí o que acontece? Burnout, estresse, depressão. Esse é o movimento que faz com que a gente tenha ou não performance. Em exclusão, ninguém consegue performar. Quando eu faço o movimento de incluir as pessoas nas jornadas, eu estou ofertando muito mais do que um simples salário para elas, mas uma condição delas se engajarem e performarem muito mais. E aí, deixo uma provocação para vocês. Qual foi o seu maior aprendizado com esse papo aqui? Qual foi a pequena coisa que você pegou aqui desse insight? E por último, deixo aqui meu muito obrigado para vocês. Tem aqui as minhas redes sociais. Esse QR Code aqui é um curso da CIT gratuito que qualquer pessoa pode fazer, voltado para a liderança. E aí embaixo aqui tem uns lembretes também sobre certificado e pesquisa de satisfação, gente. Acho que vocês também vão receber isso aí no chat, tá bom? Mas é isso. Esse foi o meu papo sobre salário emocional. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado. Sim, muito obrigado.